Estamos ao vivo, então, bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está conectado aqui com a gente, aqui no YouTube da Find Me. Bem-vindos a mais um webinar aqui com a gente de terça-feira. A gente anda fazendo os nossos webinars aqui quinzenalmente. E agora, como eu tinha comunicado aí na última semana, a gente segue para ser um webinar extra e dessa vez com uma formação diferente, né? Sai lá e entra Ellen, aqui a nossa diretora de Growth da Find.me. Bom dia, Ellen, tudo bem? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa. E aí, gente, hoje, como estava ali no bannerzinho, a gente vai falar sobre a modernidade dos clientes. Então, aqueles clientes ainda que usam o bastão, hoje a Ellen vai explicar para a gente a melhor forma de você que já está naquele cliente, né, há bastante tempo, alguns anos, a como mostrar para ele a ferramenta da Find.me, como que você consegue, de certa forma, ali induzir, mostrar algo diferente para ele, que ele largue ali do bastão e venha para a Find.me, tenha esses relatórios e todas as nossas ferramentas que deixam a gestão aí e também todas as plantas muito mais modernas. Antes de qualquer coisa, eu vou começar aqui mostrando a nossa comunidade e vou deixar o link com vocês também aí no YouTube. Então, a nossa comunidade da Find.me aqui, ela só aqui, deixa eu só remover aqui nosso banner e colocar aqui a comunidade. Então, como eu ando falando nas últimas semanas, essa aqui é a nossa comunidade, nosso fórum de discussão. Então, hoje a gente tem aqui sempre as atualizações nessa primeira página e vocês conseguem aqui conversar, né, aqui no fórum com outros clientes também. Então, vocês conseguem tirar dúvidas, o time do suporte está aqui para ajudar vocês e também vocês conseguem conversar com outras pessoas aí presentes no mercado, tá? Então, está aqui disponível, é de graça. E vocês também, uma ferramenta super interessante é sugerir para o time de produto, tá? Então, vocês conseguem diretamente já mandar ali a sugestão, uma ferramenta nova, algo que a operação de vocês esteja precisando, para o nosso time de tecnologia, do nosso time de produto aqui na Find.me, tá? Então, precisa de alguma coisa, é só mandar para cá ou para o nosso fórum de discussões e conversar entre aí os gestores do mercado, os outros funcionários das outras empresas que vão estar aqui trocando uma ideia com vocês, tá bom? Bem, vamos então começar aqui, dando um bom dia de novo aqui para o pessoal que está aqui. Deixa eu ver aqui até os comentários que estão ali já no YouTube. Então, a gente tem aqui o Douglas, do grupo GP, que está aqui com a gente. Bom dia, Douglas. Tem também o pessoal da FortSeg também aqui com a gente. É muito importante, como eu sempre falo aqui toda semana, que vocês continuem mandando os comentários por aqui. Que aí, quando a gente tiver uma pausa, a gente consegue colocar aqui na tela e qualquer pergunta que vocês tiverem aí durante a apresentação da Ellen, a gente vai respondendo por aqui, tá certo? Bem, então, vou adicionar aqui o slide para a Ellen começar a conversar com a gente. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia novamente. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, o objetivo aqui é, como o Luca comentou, a gente tem percebido uma dificuldade de conseguir mudar de ferramenta dentro do cliente final. Então, a gente sabe que às vezes vocês querem ali ter uma ferramenta única, com informações em tempo real, já estão com a Find.me, e fica muito fácil, pelo que me comentam, colocar essa ferramenta num cliente novo, que vocês estão fechando ainda. Então, a gente tem até mesmo uma possibilidade de ter um treinamento para o time comercial de vocês, para vocês poderem usar a Find.me como um diferencial. Mas o que eu vejo de desafio são os clientes que já estão na base de vocês, que vocês já estão com contratos ativos, que já estão acostumados com algum tipo de ferramenta e às vezes essa ferramenta ali com alguns desafios. Então, antes de começar a falar um pouco mais do nosso produto, de como que a gente pode fazer essa abordagem com esses clientes de vocês, uma outra coisa que a gente entendeu é que quem vai fazer esse tipo de discurso é o supervisor, é o gestor do contrato, é quem está lá na ponta mesmo para poder abordar como é que é essa ferramenta. Então, o objetivo é trazer mais informações para vocês, munir vocês com essas informações para poder ter esse convencimento, né? Mostrar todos os valores da Find.me. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mandem as suas perguntas. A ideia é tentar dar um overview completo por aqui para que vocês tenham essas informações.
A primeira coisa é que a gente vai ter um link totalmente gratuito para vocês poderem usar para poder mostrar para o cliente de vocês. Eu já vou mostrar isso um pouco mais. Antes da gente começar a mostrar então esse produto, né, de como que a gente vai fazer essa demonstração para o cliente, eu queria trazer um contexto aqui, que é um ponto bem importante de às vezes vocês comentarem. A gente sabe que tem outras empresas do mercado tão grandes quanto as de vocês, né? E aí isso traz um pouco de autoridade ali para o cliente de vocês. Então, quem que usa a Find Me? É a G4S, é a Versani, é a GPS, é a SeguroPro, a Tejofran, a Security. Trazer isso como uma abordagem para o cliente de vocês é mostrar que tem muita gente já nesse sentido de ter uma plataforma única, com dados em tempo real, uma facilidade para poder fazer tudo isso. Sendo que outro ponto que vocês podem comentar com o cliente de vocês também é que clientes que a gente chama de cliente final, como Heineken, Ambev, L'Oréal, Syngenta, essas empresas viram ali o valor da nossa ferramenta de fazer esse acompanhamento de como é que está o contrato e eles começaram a exigir no BID isso. Para vocês terem uma ideia, eu tenho visto já licitações públicas exigindo o aplicativo com dados, com informações, né? Não só o registro do ambiente, não só o registro do ponto, mas também colocando ali tudo que foi o qualitativo, inclusive com fotos. Essa já é uma primeira abordagem que vocês podem levar para o cliente de vocês, de que por mais que ele já esteja acostumado com uma ferramenta, ele vai ter vários outros benefícios. Outro ponto que eu queria trazer aqui, que é importante, é o desafio que a gente vê desse mercado, que vocês conhecem muito bem. Os funcionários de vocês, eles não estão na base, eles estão distribuídos nos clientes, fazendo com que tenha um desafio de controlar a qualidade desse serviço, esse serviço que está sendo prestado, saber se tem algum tipo de ocorrência, evento, incidente, manter a equipe fazendo todo o papel que foi atribuído a cada um deles e, claro, levar essa prestação de contas para o cliente de vocês. E esse é o ponto crucial da gente poder fazer essa apresentação. E aí a gente sabe que tem lá o principal elo com os postos, o supervisor, o líder, o encarregado, mas a gente sabe também que ele não vai conseguir ficar acompanhando todos os funcionários ao mesmo tempo. A gente tem aquela janela de visitas dos supervisores, o acompanhamento do líder, do encarregado, onde tem ali o funcionário fazendo o papel dele, e no entanto não tem esse acompanhamento todos eles em tempo real. É ali que a gente vê a grande chave para poder ter ferramentas. E o que a gente viu do mercado? Tem a utilização do papel, então papel atrás da porta do ambiente para poder fazer aquele checklist de limpeza, por exemplo. Então fica ali fixo, a pessoa coloca ali todas essas informações do que é que foi executado. O livro Atra, o livro preto que fica lá no posto, que depende da proatividade do colaborador, deles colocarem o histórico por completo, de caprichar na letra. A gente também percebe que o mercado ainda utiliza uma ferramenta que é bastante obsoleta, que é o bastão de rondas ou até mesmo o rastreador, onde eles fazem ali o registro de pontos muito bem, né? No entanto, eles não têm ali a parte qualitativa. Não tem como registrar fotos, não tem como mostrar, enviar ocorrências, enviar eventos. Você tem que ali colocar também o livro ATA para poder ter essas informações. Alguns dos nossos clientes também utilizam o sistema do CFTV para poder fazer o acompanhamento dos serviços que estão sendo prestados. Mas daí o que eu fico pensando é que você tem que ter uma hora homem fazendo o serviço e uma hora homem acompanhando se está sendo executado. A gente entende que é muito mais para poder resgatar uma informação pontual do que fazer todo esse acompanhamento. E muitos clientes também acompanham por grupos no WhatsApp, envolvem até mesmo o cliente para poder enviar informação, mas eu mesmo, como supervisora, posso estar lá, pular uma informação que é relevante e acabar não fazendo ali, não atendendo o que precisa. E foi isso que a gente percebeu. Essas ferramentas têm alguns desafios em comum, como a demora de informação. Então, até eu pegar o bastão, descarregar ele quando ele é offline, buscar essas informações. Quando eu vou perguntar para o vigilante por que, que ele não fez uma ronda, ele já não se lembra mais. E isso vai impactando também em demora em formatar esses relatórios. Imagina vocês passar em todos os ambientes, coletar todos esses papéis atrás da porta do ambiente para formatar um relatório para o cliente de vocês. A gente está num mundo muito acelerado, as informações estão sendo exigidas todas em tempo real. Para poder formatar esse relatório, vai tudo impactando em demora para o cliente de vocês. Outro ponto importante é que a gente pode ter informações não confiáveis. E aqui eu destaco um ponto que às vezes não é nem maldade do colaborador, mas ele pode estar lá com aquele vício já de anotando, dando check em todo o papel, né, fazendo aquele relatório ali, e aí não se atenta a colocar uma informação, esquece sempre de um item do checklist, mas já está com aquele vício de preencher tudo, ou pior, esquece de anotar. Fez uma ronda, identificou uma coisa no meio do caminho, mas quando ele volta para o livro para poder fazer essa anotação, ele já se esqueceu. Então vocês podem ter essas informações que podem não ser confiáveis. Outro ponto que eu gosto de destacar aqui também é que muitos dos nossos clientes, desses 300 que a gente tem por aqui, vieram dos bastões para Find Me. Os bastões têm sido burláveis. Eles arrancam lá os botões da parede, levam para a portaria e fazem como se fosse uma ronda de gaveta.
Muitos dos clientes até comentam que os vigilantes são bem criativos, acabam tendo tempo ali para poder burlar essa ferramenta. No momento que você tem uma ferramenta que ela pode ser burlada, você não tem a informação confiável e pior, essa confiabilidade do serviço que vocês prestam e prestam com excelência. Outro ponto importante é que a gente tem uma estagnação tecnológica de todas as ferramentas que eu comentei. O bastão, o rastreador, o livro, o papel, a gente pode ter a melhor formatação, o melhor cadastro, no entanto, eles são limitados. Eu não tenho como registrar fotos, não tenho como registrar ocorrências, não tenho como registrar ali informações. Eu tenho que realmente fazer com que eu dependa do colaborador e eu posso modernizar muito, mas ainda assim tenho essa limitação. Então, mesmo utilizando o papel, eu posso ter o melhor checklist, mas ele está offline, ele não está em tempo real. E isso que a gente percebe é que impacta diretamente com a gestão de vocês e a gestão do seu cliente, enquanto fazer todo esse controle da prestação do serviço. E claro, a gente também não pode deixar de olhar a baixa rentabilidade do setor, né? Onde vocês vão, às vezes, ter que fazer visitas excessivas para poder fazer essa prestação de serviço, esse acompanhamento, e também impactar em maior custo para o cliente de vocês. Então, dito isso, esse foi apenas um overview para poder mostrar para vocês por que a gente construiu a plataforma Find Me, e agora sim eu vou pular para o link que eu comentei. Esse link depois eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai colocar lá na comunidade, vamos abrir um novo tópico ali para poder falar como usar a Find Me como um diferencial, como levar essas informações para os clientes que já estão ativos com vocês. Então aqui, esse link é para vocês utilizarem. Aqui o time comercial usa outros links para a gente poder abordar isso. A primeira coisa que a gente pode mostrar é como que funciona o nosso aplicativo. Dentro do nosso aplicativo, a gente vai poder ter as atividades por horário, ou a gente vai poder ter elas avulsas, que a gente chama, que é uma quantidade por dia. Então a gente pode ter lá uma ronda a cada hora, uma ronda alfa, uma ronda beta, uma ronda externa, uma interna. Eu posso ter lá a cada 1 hora, a cada 50 minutos, o horário para poder executar essa atividade. Poderia também ter da limpeza, limpe o banheiro feminino às 9, o banheiro feminino às 9h30, assim por diante. Nessas atividades, a gente vai ter que ter um tempo mínimo e um tempo máximo para executar a atividade. Isso é importante para vocês poderem acompanhar se essa atividade não foi feita muito rápido. Sendo que na plataforma, o cliente de vocês vai ter acesso a essa informação. Então, eles também podem acompanhar se essa atividade não foi feita muito rápido. E aqui a gente vai poder ter essas mesmas atividades também com tempo mínimo e máximo, mas uma quantidade por dia, dando uma flexibilidade de horário para quando eles vão realizar essa atividade. Então, por exemplo, eu quero que tire o lixo uma vez por dia, 2 vezes por dia. Eles podem optar qual é o melhor horário para executar a atividade. Assim como as rondas, às vezes eles dão apoio à portaria, eles vão ter essa flexibilidade. O aplicativo ele vai contabilizando quantas atividades faltam ali para completar o dia. Finalizou o dia, se ficar faltando, vocês vão receber uma notificação indicando que essa atividade não foi realizada. Ou até mesmo se não foi feita alguma atividade com horário programado, da mesma forma. Então é isso. Esse é o funcionamento do nosso aplicativo. Então basta o colaborador clicar aqui em cima de uma atividade, vai listar todos os pontos ou todos os ambientes que ele precisa ali realizar uma atividade, e além disso, o mais importante é a gente vai ter toda a gestão qualitativa desses pontos. O que é que ele precisa fazer ali num ponto de ronda? Verificar se uma porta está trancada, tirar uma foto do cadeado, por exemplo, evidenciar tudo isso. Na limpeza, da mesma forma. Fiz ali a limpeza da pia, repus o papel higiênico, tire uma foto para poder evidenciar todas essas atividades, para poder mostrar para o cliente de vocês que tudo isso já está sendo executado, está tudo certinho. Elimina aquele desgaste com o cliente de vocês. Outro ponto importante que a gente tem no nosso aplicativo é a comunicação do colaborador ali com a base de vocês ou até mesmo com o cliente. Então, eles podem registrar algum tipo de evento, de ocorrência, abrir uma demanda, dizer, por exemplo, que o uniforme deles está com algum problema, eles podem indicar que está com um problema na viatura, eles podem tirar dúvida de salário, dúvida de benefício, eles podem acessar o livro ATA digital e também verificar documentos. Aqui vocês podem anexar procedimento operacional padrão, manual de normas e procedimentos. Então, isso completa ali toda a questão do nosso aplicativo. Avançando um pouco mais, a gente vai poder ver todas essas informações dentro da nossa plataforma. Então, aqui a gente vai poder clicar e ver o relatório. Só um instantinho. Deixa eu atualizar essa página aqui. Enquanto a Ellen atualiza a página, pessoal, vale dizer também aí que todo esse link vai estar disponível
para vocês lá na comunidade, tá? Então, vocês vão conseguir enxergar ali certinho e fazer esse passo a passo. Isso é muito legal. Sempre que o cliente pergunta, né, como é que funciona o aplicativo, vocês não precisam ali mostrar uma operação em tempo real, cadastrar algo, vocês conseguem mostrar esse link. Ele tem o passo a passo de tudo que aparece ali, justamente como a Ellen mostrou. Então, balãozinho por balãozinho, você consegue ir clicando e vai aparecendo sempre uma explicação, como funciona exatamente ali como a Ellen mostrou, tá? Isso não é uma apresentação que a gente está mostrando que é exclusivo para vocês aqui mostrar. Isso vai estar sendo disponibilizado esse material na comunidade e aí vocês vão conseguir ter, né, isso já disponível para vocês conseguirem ali mostrar para o cliente de vocês nesse link, tá bom? Bom, seguindo aqui, a gente vai ver, então, dentro da plataforma, como é que funciona todo esse acompanhamento em tempo real de todos os dados que são coletados pelo aplicativo. A gente vai ter alguns relatórios que vocês já conhecem muito bem. O relatório de local. Esse relatório de local vai ser por cada um dos contratos, por endereços que vocês prestam serviço. Aqui a gente vai ter um resumo de todas essas entregas de serviço. A gente tem, por exemplo, do dia 17 de maio até o dia 31, como é que está a eficiência para cada um dos dias. E aqui, se a gente percebe um sobe e desce, né, plantão par caindo, plantão ímpar subindo, a gente até mata uma charada ali por uma escala 12/36 com uma menor eficiência de uma escala. A gente também pode ter a categoria da justificativa. A gente tem isso como um grande diferencial do aplicativo da Find.Me. Se não foi feita uma atividade, ou se ela não foi começada, ou foi até mesmo incompleta, necessariamente o colaborador lá da ponta precisa colocar ali a justificativa. Ele deu apoio à portaria, foi interrompido para poder limpar um cafezinho na copa, então tudo isso ele pode registrar e vocês podem categorizar isso, fica como um gráfico empilhado para vocês poderem fazer esse acompanhamento. E aqui tem uma informação chave. Normalmente, pelo que me contam, a gente tem ali uma questão onde vocês fazem toda a elaboração de um contrato, colocam ali a indicação para o cliente de vocês de que precisam de tantos funcionários, né, tantos postos para poder atender a operação, e às vezes o cliente opta em reduzir esse custo, esse investimento. Então a gente fala, por exemplo, preciso de 20 ASGs, e no entanto eles falam, não, só tenho dinheiro budget para poder colocar 16. Aqui a gente vai conseguir evidenciar essa questão das justificativas, de que 16, de fato, não fazem o trabalho de 20. E até mesmo mostrar para eles por que a gente não está conseguindo completar a execução de todas essas atividades. Aqui cava-se uma oportunidade para poder fazer até mesmo uma expansão. Então, realmente faz sentido você, às 10 horas da noite, no horário da refeição do vigilante, não ter a percepção ali da ronda, da segurança? Não faz sentido colocar uma outra pessoa para poder cobrir esse horário da refeição? Então, é aqui que a gente vai conseguir ter essas evidências para conversar com o cliente e mostrar na prática o que é que não está conseguindo ser entregue por conta daquilo que vocês mencionaram, né, lá atrás. Aqui a gente vai ter ali a quantidade de atividades realizadas, não realizadas, o comparativo do turno diurno e noturno e o mais legal, a performance de cada colaborador, como é que está sendo a eficiência de cada um, para poder saber com quem que vocês precisam conversar. E aqui do lado direito, todos os checklists, que é esse grande diferencial. É acompanhamento da parte qualitativa de todo esse serviço. Então, eu posso ter aqui desde o acompanhamento de como é que está sendo o serviço de limpeza do banheiro, do hall, das salas de reunião, como é que está sendo feita a ronda. No entanto, eu também posso acompanhar a parte qualitativa de como é que está sendo a troca de plantão, como é que está a viatura, armamento, insumo de material de limpeza. Rolando aqui para baixo, a gente vai ter agora o desmembramento para esse mesmo contrato de cada uma das operações que vocês entregam nesse local. Aqui, por exemplo, a gente está com um cliente que a gente tem um contrato de confidencialidade, por isso que a gente está exibindo os dados, e aqui a gente tem um posto de ASG que tem uma programação, no entanto, não está sendo realizada nenhuma atividade. O objetivo era que tivesse aqui uma linha reta. E aqui embaixo a gente vai ter a portaria, aí sim está com a linha praticamente reta, só um dia que caiu um pouquinho, não precisamos nos preocupar. E aí a gente vai ter a ronda, que esse sim que está um zigue-zague, um sobe e desce. Aqui embaixo a gente vai ter o relatório das inconsistências, de tudo que fugiu do programado, né? Então, se eu tenho uma atividade incompleta, se eu tenho uma atividade perdida, aqui foi feita toda ok, não precisa nem analisar. E esses relatórios eu estou mostrando, eu sei que vocês já conhecem, mas o cliente de vocês pode acompanhar tudo isso na prática e ver todas essas evidências, entender como é que está esse gráfico, olhar aquele gráfico de ter uma linha reta do 100% dessa entrega, como é que está sendo feita. Basta vocês cadastrarem o usuário do seu cliente para ele poder fazer esse acompanhamento em tempo real. A ideia é eliminar aquela atividade de compilar todos esses relatórios no final do mês, mandar para eles em PDF, em Excel. Ele mesmo pode acessar aqui e acompanhar.
Aqui a gente tem um modelo de como que a gente pode fazer ali o registro de uma ronda. Então, essa atividade que foi concluída é avulsa porque não tem horário atrelado. Registrei um ponto que é um QR Code, e aí eu pergunto se o perímetro está conforme. E está com conformidade sim, está tudo ok. No entanto, tem uma pergunta também, existe alguma porta aberta? E colocou uma não conforme. Por quê? Porque a gente estava fazendo lá um teste, né? Essa daqui é uma plataforma de teste, e essa porta ela estava aberta, por isso que está com uma não conformidade. Isso vai gerar uma notificação na plataforma, tanto para vocês como para o cliente. Eu já vou mostrar na prática como que vocês podem fazer esse encaminhamento para o responsável fazer a tratativa dessa informação. A gente pode ter ali registros de QR Code, mas também podemos ter de geolocalização, basta determinar um ponto, qual é o raio para poder fazer esse registro, e aí não precisa nem instalar nada, basta mandar esse ponto ali de geolocalização, mas tem um ponto bem importante para a gente poder evitar a burla do sistema, né? Não tirar a foto do QR Code e levar para a portaria assim como é feito na questão dos bastões. A gente pode ter aqui uma dupla verificação. Colocar o QR Code, mas também colocar ali a geolocalização para poder amarrar e não ser registrado esse ponto em outro local. Essa parte é bem importante. Essas fotos que são tiradas aqui no checklist, elas podem ser exigidas. Então, vocês podem ter, por exemplo, na limpeza, uma foto do antes e uma foto do depois. Como é que foi a entrega do serviço de vocês? Isso também elimina muito o desgaste com o cliente final. Então, esse tipo de evidência é bem importante para eles poderem acompanhar como é que está sendo o serviço. Às vezes eles não têm essa percepção, né? É aqui que você vai entregar toda essa informação. Aqui eu trouxe um outro modelo de atividade para a gente poder acompanhar um pouco mais. Então, o início e o fim de plantão, pedindo para poder tirar uma selfie, essa foto em tempo real, perguntando se o carrinho da limpeza está em boas condições, como é que está o uniforme, se tem as bombonas de cloro. Então, aqui a gente pode fazer, através do checklist, todo o acompanhamento dos insumos de material de limpeza no início do dia, garantindo que não tem aquele negócio de voltar até o almoxarifado, o estoque, para poder repor algum tipo de material, mas sim que consiga dar continuidade o dia todo nesse serviço sem interrupções. E aí a informação onde vai cair tudo isso, né? A gente pega todas essas não conformidades, pega esses eventos, essas ocorrências, e tudo isso vai cair nessa tela de gestão de demandas. É aqui que vocês vão conseguir acompanhar, mas também o cliente de vocês vai conseguir acompanhar tudo que fugiu do programado. Então aqui a gente vai ter cada um dos eventos que foram registrados no aplicativo, evento, ocorrência, incidente, mas também não conformidade, vai cair também algum tipo de acionamento de pânico, reposição de material de limpeza. Vocês é que especificam quais são os tipos possíveis de acontecer, né, de ocorrência, de evento, e também a gente vai conseguir especificar até mesmo para onde que vai cair. Aqui, por exemplo, a gente tem o acionamento de um pânico, a gente consegue saber qual é o posto que acionou, qual foi o solicitante, e a gente vai acompanhar qual é o tempo de expectativa de tratativa. Então, se isso, por exemplo, chega na central de vocês, vocês podem especificar, por exemplo, uma tratativa de 20 minutos. E aqui a gente vai indicar se está atrasado ou se está dentro do tempo. Aqui vocês podem clicar e ver todo o histórico por completo de tudo que foi acontecendo nessa demanda. Então, abriu, encaminhou para um setor, chegou para outro, depois encaminhou para o cliente de vocês. Um ponto bem importante é que o cliente de vocês pode receber essa informação. Então, deixa eu abrir um exemplo aqui, por exemplo. A gente tem lá uma operação de limpeza e a ASG identificou uma torneira quebrada. A gente tem uma operação de vigilância e o vigilante identificou uma lâmpada queimada. E vamos supor que não são vocês que fazem a manutenção. Essa informação pode ser registrada no aplicativo. A gente sabe que isso não necessariamente é parte do trabalho da operação de vocês, mas vocês podem agregar nesse serviço e fazer essa indicação. A partir do momento que tem esse registro, isso pode cair direto para o cliente de vocês, para o síndico, para o encarregado, ou até mesmo para um terceiro que faça essa manutenção. E aqui a gente vai ter todo esse histórico, acompanhando se essa tratativa foi dentro desse tempo. Aqui vocês têm a possibilidade de fazer a tratativa, o encaminhamento, e quem receber isso vai receber por e-mail. Nem precisa ter acesso à plataforma para poder fazer essa tratativa. Então, vocês conseguem ter a plataforma da FindMe envolvendo o cliente, terceiros, tendo como essa plataforma de gerenciamento de tudo que está fugindo ali do programado. Aqui a gente vai ter a possibilidade de cadastrar cada um dos setores, e aí envolvendo o cliente de vocês, pode ser o síndico, por exemplo, pode ser os condôminos, enfim, vocês podem envolver quem vocês quiserem, colocar ali os tipos de demanda, então, uma solicitação de uniforme, um acidente de trabalho, um botão de pânico, uma não conformidade, como a gente estava especificando, de não conseguir repor ali o papel toalha no banheiro porque a papeleira está com problema, quanto tempo que tem de expectativa de fazer essa tratativa, feito essa parametrização, a plataforma automaticamente registrou no aplicativo, vai encaminhando esses e-mails para esses setores responsáveis.
Então fica bem tranquilo de vocês envolverem o cliente de vocês e ter todas essas informações em tempo real. Quando a gente estava falando do bastão, do papel, tudo isso vai precisar ser compilado para vocês formatarem o relatório e enviar isso para o cliente. Então imagina que, por exemplo, da torneira quebrada, vai levar ali dias para vocês poderem notificar esse cliente dessa informação, né? Ou fica aquela coisa de comuniquei, a SG falou para o síndico, olha, tem uma torneira quebrada, mas aí se perdeu essa informação, não tem um controle adequado de fazer todo esse acompanhamento de SLA, de quanto tempo foi a tratativa. Então, tudo isso agrega ali no contrato de vocês, tem realmente uma plataforma de gestão centralizando todas essas informações. Outra possibilidade é que o cliente de vocês, tendo acesso a essa plataforma, ele também pode abrir uma solicitação. Ele pode ter uma comunicação direta com a base de vocês. Então, esse é outro diferencial. Agora, eu queria mostrar um pouco mais do dashboard, porque eu sei que para o cliente de vocês, isso é bem relevante, porque tangibiliza o que é que vocês estão entregando. Então, aqui a gente vai ter a representação dentro da integração com o Google Maps de todos os funcionários que estão atuando ali com o aplicativo da Find Me. Eles vão mostrar a localização em tempo real de 1 em 1 minuto. Eles podem estar em amarelo, ou com o aplicativo online, sem problema nenhum, ou ele pode estar roxo, ele está ali a 5 minutos offline. Então a gente pode ter uma operação ali onde tem alguns bonequinhos, onde eles estão numa zona onde não tem internet, num subsolo, algo do tipo. Mas fiquem tranquilos, o aplicativo funciona offline normalmente, a gente não vai ter nenhum impeditivo para continuar fazendo o registro das informações. Outro ponto legal é que a gente vai ter os pins aqui no mapa, representando cada um desses contratos. E o que, que é legal? É que o cliente de vocês, quando vocês habilitarem o acesso deles, eles vão conseguir ver a operação deles, fica restrito a só ver a operação que são deles, né? Eles não vão ver a operação inteira da prestação de serviço de vocês. Eles podem aqui migrar para satélite para poder ver essa planta e vão ver esses bonequinhos, quem é que está executando o serviço ali em tempo real. Então, eles conseguem saber se tem um supervisor fazendo uma visita, se tem ali a pessoa fazendo algum tipo de ronda, quantas ASGs tem lá no local. Isso traz essa tangibilização daquilo que eles contrataram. Outro ponto legal é a questão da tela de confirmação de postos. Então, eles vão conseguir fazer esse acompanhamento e saber ali que 6 horas da manhã todo mundo chegou para poder fazer a operação. Porque à medida que eles chegam lá, fazem o login, começam a fazer uma atividade, o dashboard que era vermelho daquele posto se torna verde. Então, eles conseguem fazer esse acompanhamento ali restrito da operação para poder saber que todo mundo chegou. Então, remotamente, basta um computador e internet, eles conseguem fazer esse acompanhamento sem ter que ligar ali para o supervisor de vocês, para a base de vocês, para poder falar alguma coisa ali que alguém se atrasou, algo do tipo. Bom, e por último, o que eu queria mostrar é o nosso livro Ata Digital. A gente sabe que o livro preto depende da proatividade do colaborador, do capricho da letra, ele pode se esquecer de alguma informação. E aqui o livro da Find Me, eu acho ele muito incrível, porque na verdade você não vai anotar nada no livro. Quem está lá na ponta vai ter a mesma percepção e vai continuar fazendo as atividades normalmente. Ele vai registrar a ocorrência, vai registrar o evento, vai ter os checklists para poder fazer o acompanhamento de como é que está, tudo que permeia a atividade dele, ele vai fazer suas atividades. E aqui no livro ATA, na verdade, é uma tela que vai trazer uma outra visão de todas as informações que já são inseridas no aplicativo. Então, a gente já tem a data, a gente já tem a equipe por conta do check-in que foi feito ali dentro do aplicativo. A visita do supervisor a gente também vai registrar no livro e a gente vai ter a possibilidade de cadastrar um checklist para poder fazer o acompanhamento de como é que estão a troca de plantão. Então, basta clicar aqui e vocês podem parametrizar, customizar cada um desse acompanhamento e vai ter ali o conforme não se aplica. Aqui no caso está tudo conforme. Se tivesse uma não conformidade, já abriria uma notificação, tudo em tempo real, chegando para quem é especialista para fazer essa tratativa e fazer esse acompanhamento, para poder ajustar algo que precisa. E o mais legal do livro da Find Me é que a gente tem a possibilidade de ter fotos, né? Hoje o nosso livro, quando a gente está falando do papel, ele não permite ter esse registro de fotos. Aqui vocês vão conseguir acompanhar a equipe que estava atuando no local. Então, bastou fazer lá o login com RE e senha, você já tem o acompanhamento dessa equipe. Se tivesse uma visita da supervisão, também estaria registrado por aqui. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Então, esse link fica como um material para vocês poderem usar ali para apresentar a Find Me, tudo que o cliente de vocês vai conseguir ver ali em tempo real na nossa plataforma, acompanhar o livro, basta computador e internet, ele consegue ver remotamente tudo que a gente tem ali de possibilidade na nossa plataforma. E agora eu queria pular para uma tela de como que a gente
tem aqui de sugestão de vocês fazerem essa apresentação, mas também com como é o investimento, né? Eu gostaria de trazer agora uma perspectiva da questão comercial. Então, vou dar um exemplo. Um supervisor foi lá, conversou com um cliente de vocês que já está na base, utiliza uma outra ferramenta que é obsoleta, papel, bastão, rastreador. Vocês apresentaram a Find, mas como que vocês podem fazer a cobrança de tudo isso, né? Para até mesmo aumentar a margem de vocês. Uma das possibilidades é de diluir esse valor do aplicativo dentro da operação que vocês já tenham. Então, ao invés de cobrar o adicional do que seria o investimento no aplicativo da Find, de pegar esse valor e acabar distribuindo em uniforme, em bota, ou até mesmo outros investimentos que vocês tenham por aí. Ou até mesmo ter isso à parte, tendo como um diferencial, e fazer uma cobrança, até mesmo colocar um valor em cima. Então, vamos supor que vocês tenham um investimento ali de X no mês, vocês podem colocar X mais um valorzinho, cobrando do cliente de vocês por ter todo esse aplicativo com informações em tempo real. Eu acredito que isso pode ter ali uma grande possibilidade de vocês conseguirem fazer essa venda por conta de todos esses diferenciais que a gente apresentou até aqui. Nosso modelo de negócios é para tentar tornar o mais prático possível. Então, da mesma forma que vocês têm lá um vigilante 24 horas, a ideia é só agregar o valor da Find. Então, da mesma forma que vocês colocam lá um ombrelone, uniforme, coloca ali a licença da Find, ela é por posto de serviço. Para cada operação que vocês tenham, vai ter uma unidade dessa licença acoplada. Os logins para cada pessoa é ilimitado, então se a gente tem uma operação 12 por 36, cada funcionário pode ter o seu login, pode ter falta trabalhada, a única coisa é que a gente só pode ter um usuário ativo por posto a cada momento. A gente vai ter uma outra licença que tem um investimento mais acessível, para quando a gente está falando de facilities, de limpeza, entendendo que a gente tem uma utilização um pouco menor do nosso aplicativo e também a questão de a gente ter uma margem muito menor. Então, a gente adequou o nosso modelo de negócio para poder acompanhar o de vocês. E a licença para supervisão, que é para cada supervisor. Então, para cada pessoa, a gente vai ter uma licença ali e que também vocês podem ver como diluir isso dentro do contrato de vocês ou até mesmo fazer ali uma cobrança à parte. Fica, então, o produto da Find.me como parte do portfólio de vocês. Dois pontos que a gente tem como diferencial que eu também queria trazer é a questão de a gente ter a possibilidade dentro do nosso hub de ter locação de smartphone com o seguro incluso e MDM, que é um aplicativo que envelopa o celular e transforma numa ferramenta de trabalho, bloqueando acesso ao Instagram, Facebook, vocês é que determinam. O valor do investimento mensal está por R$ 79,00, a gente vai ter um único valor de investimento de setup de R$ 200,00. E o aplicativo de comunicação, a gente tem como substituir os rádios HT, ficaria R$ 45,00 por smartphone, e a licença da gestão por 440 para vocês poderem fazer todo esse acompanhamento. É possível disparar mensagens em massa, é possível fazer grupos igual a gente tem no WhatsApp para esse aplicativo de comunicação, mas tem um grande diferencial de ter isso tudo criptografado com a possibilidade de replay ou até mesmo de transcrição. Aqui a gente tem todo o nosso hub, então além da alocação de smartphones e MDM, aplicativo para comunicação, a gente também tem câmeras com inteligência artificial, drones inteligentes, inclusive com aplicativo que pode ser instalado no celular para poder substituir a bodycam, tendo a smart cam sem ter o investimento ali de royalties, que às vezes é bem alto. A gente também tem uma parceira que tem o controle de ponto eletrônico. Se você quiser saber mais de qualquer uma dessas soluções, basta chamar ali o nosso time e a gente faz questão de fazer essa apresentação para vocês. E outro ponto que eu queria trazer, como que tem sido um grande diferencial, eu queria mostrar para vocês na prática, vai ser o último item, é um produto que vocês podem agregar para a operação de vocês, e isso está sendo um grande diferencial por aqui na Find. A gente tem agora um time de dados que pode montar dashboards. E esses dashboards podem ser para a operação de vocês. Então, vocês podem fazer o acompanhamento ali. Estava vendo que o Douglas, do Grupo GP, está por aí. O Douglas pode ter um dashboard para acompanhar todas as operações, todos os clientes com filtros, com gráficos que, além de todos os relatórios que a gente tem da Find.me, vocês podem customizar para ter os gráficos que vocês preferirem, da forma que quiserem. Então, coluna, gráfico, lista, como vocês quiserem, tá? Sendo que a gente vai ter um investimento inicial para poder construir, né, fazer esse setup, e para quem está assistindo aqui, basta chamar nossos account managers, a gente está com desconto, ao invés de 3.350, fica por 3.250. E a mensalidade, ao invés de 399, fica por 299. Mas o que eu acho mais interessante, pessoal, é que os nossos clientes estão usando esse produto como parte do portfólio. Então, a gente tem ali indústrias como GM, a Forte Leve, a gente tem inclusive o nosso case dentro do blog, se vocês quiserem acessar, tem todas as informações. Então, os nossos clientes
disponibilizaram a possibilidade de ter um dashboard específico para um cliente deles, para poder fazer esse acompanhamento. A gente sabe que indústrias, centro de distribuição, a gente tem ali operações onde eles já estão acostumados há muito tempo com gestão à vista, querem uma tela para acompanhar tudo isso em tempo real. Então, contem com a FindMe para poder construir esse dashboard da maneira que vocês preferirem e usem disso como parte do portfólio de vocês. Então, esse dashboard pode ser específico para esse cliente. E o mais legal, aqui a gente está com a proposta do valor da FindMe. Aqui eu acho que vocês conseguem colocar um valor em cima que vai com certeza ter uma venda de. Vai agregar um valor grande e com certeza o cliente de vocês ali não vai ter como reclamar, como falar desse valor. Para vocês terem uma noção, eu tenho vendido, né? Eu estou aqui na frente do comercial, eu tenho vendido esse produto, a gente tem trazido esse valor bem acessível para que vocês tenham essa possibilidade de colocar um valor em cima, tenham ali um aumento de margem por ter esse diferencial. E por último, eu queria mostrar como que pode ser esse dashboard que vocês podem apresentar para o cliente de vocês. Então aqui a gente tem apenas um exemplo. Esse dashboard já está agregando bastante valor, mas a gente pode customizar ele, colocar outras informações, colocar outras plataformas. Então, estou trazendo aqui como é que seria toda a parte de eficiência das atividades do posto. A gente tem essa diferenciação olhando ali para cada dia como é que foi a vigilância, como é que foi o bombeiro, como é que foi a portaria. A gente consegue olhar as quedas, consegue olhar aqui as visitas dos supervisores, consegue até mesmo entender que às vezes uma queda de visita pode estar ligada diretamente aqui com a questão das operações. A gente vai ter o Find Me Score, que é um grande diferencial da Find Me, que é uma pontuação que vocês conseguem ver para poder saber como é que está a entrega das operações de vocês para o cliente de vocês. A gente consegue saber como é que está a resposta do Sempre Alerta. A gente consegue saber como é que está a operação, a supervisão, as respostas do Sempre Alerta, as justificativas de atividade, que eu falei que pode ser uma informação legal para vocês poderem usar como diferencial. A gente tem, inclusive, o painel de eventos, tudo que teve de ocorrência, evento, tanto apontado pela operação quanto pela supervisão. Vocês conseguem saber qual é o usuário que traz mais apontamentos ali ao longo do mês. Vocês conseguem, inclusive, trazer bonificações através desses dashboards, entendendo qual é o operador mais engajado, né, colocando mais informações, e vocês conseguem aqui ter algum tipo de filtro. Então, a gente tem um apontamento, por exemplo, de manual de normas e procedimentos se está atualizado. No momento que eu clico nisso, eu vejo que tem 181 ocorrências num mês. E vejo aqui os comentários dos colaboradores ou da supervisão, que está em atualização, está necessária atualização, que está em elaboração. E aí, no momento que eu clico aqui, ele restringe e muda todos esses filtros à medida que eu cliquei. Se eu solto, ele volta a ter todas as informações completas. Então, aqui é só um exemplo de um dashboard que vocês podem ter e que pode agregar um valor muito grande para o cliente de vocês. Isso pode ser parte do portfólio de vocês como um produto. Agora eu queria abrir para pergunta, saber se alguém ali tem alguma dúvida, se eu trouxe uma visão completa de como que vocês podem abordar o cliente de vocês, né? De como que pode ser essa transformação, de mostrar os benefícios do que a Find me traz, essas informações em tempo real, para poder substituir as ferramentas que já estão aplicadas no posto. Perfeito. E enquanto o pessoal pergunta, eu queria já agradecer essa super aula que a Ellen deu aqui para a gente. Enfim, acho que deu para mostrar aí boa parte das coisas e queria aproveitar aí para falar para vocês, né? Se vocês tiverem alguma pergunta aí reforçando, podem mandar aqui no chat do YouTube. Reforçar que vai estar tudo na comunidade. E outra, a Ellen passou por alguns pontos ali, um pouco antes de mostrar esses benefícios de aparelho e também do Data Lab, de todas essas coisas que a gente tem aí de novidade. Nós temos aqui também toda a parte de tudo que a Ellen falou nas webinars anteriores, tá? Primeiro que a gente tem aqui na nossa base de conhecimento todos os módulos de transformação, então a Ellen mostrou aqui demandas, a gente tem no detalhe, tudo com vídeo, tudo explicação para vocês verem o passo a passo com mais calma, porque a gente já passou também por isso aqui. Temos todas as coisas aqui que são da diferencial, do Find Me Score também, e agora também do Data Lab que a Ellen falou, então a gente tem tudo aqui. E também a gente tem lá na comunidade, também vou colocar para reforçar, todas essas partes de como colocar ali, cadastrar para o seu cliente conseguir ver a operação, que a Ellen chegou a comentar, receber essa notificação. A gente tem nessas outras nossos webinars anteriores, a gente mostrou também, tá? Em todos aqui os links para vocês, como ver a operação de supervisão e também toda essa gestão. A gente tem tudo isso disponível no YouTube e também na nossa base
de conhecimento, tá? E também aqui no reforço da comunidade. Então, sempre que vocês precisarem de algum link, de alguma dessas coisas, a gente tem essa disponibilidade aqui para vocês, tá? E aí vale dizer também, como a Ellen colocou, a gente está aí no suporte @findme.id. Então, gostou de alguma dessas coisas que a Ellen passou aqui, precisou de alguma referência, enfim, qualquer ajuda de dúvida, preciso quero fazer um orçamento aí do DataLab com vocês, quero esses gráficos para o meu cliente em específico, só chamar a gente passa aí para o time da Ellen, porque eles vão entrar em contato com vocês, entender a necessidade e passar aí para a contratação desses gráficos, de tudo isso também dos celulares e também dos aplicativos de rádio, tá? Aproveito então, inclusive, Danilo também aqui da Copasa aparecendo por aqui. Bom dia, Danilo. Então, o que vocês precisarem, mande para a gente aqui no suporte. Então, precisou específico. O Danilo, por exemplo, aqui, citando como exemplo ele, ali tá cuidando da Copasa, então precisa, às vezes, de um gráfico um pouco mais robusto. O Douglas também, que está aqui com a gente do Grupo GP, precisa ali para as plantas que a gente sabe que são plantas grandes aí, né? Então, precisa, às vezes, de detalhes em cada um das plantas, em cada um dos locais que ele cuida também. O Wagner está aqui com a gente também, Forteseg. Então, se vocês precisarem para alguma dessas empresas específicas, só contatar aqui, deixei aqui na tela o suporte @findme.id. Se vocês tiverem algum dos nossos contatos também, aí nos grupos, também no WhatsApp, pode chamar a gente. Se não, é só mandar um e-mail que a gente segue aqui passando para o time comercial, tá bom, pessoal? Dentro do nosso site também a gente tem um formulário que vocês podem preencher também, chamar o time comercial direto. A gente tem o botãozinho do WhatsApp, vocês conseguem fazer uma comunicação direta, ou preencher o formulário também, a gente entra em contato em seguida. Então é isso, não tem nem. A gente passou aqui uns 4, 5 jeitos de vocês conversarem com a gente, não tem aí nem desculpa para não conseguirem adquirir aí os produtos e também não conseguirem passar para os clientes, tá? A gente deixa aí a maior quantidade de e-mails disponíveis para vocês conseguirem contatar aqui a gente e conversar. Enfim, né, como eu sempre falo aqui para quem conversou e conversa comigo em todos os canais, é que a gente tem uma ferramenta que ela pode ser modificada e pode ser implantada independente aí da necessidade de segurança, serviços, portaria, mas cada um tem o seu jeitinho ali, cada empresa tem a sua necessidade e a gente consegue transformar tudo isso para vocês, tá bom? Bom, gente, queria agradecer aí o pessoal que acompanhou a gente por esse tempo, por esses 40 minutos aqui no nosso webinar. De novo, reforço que vai estar disponível, então só aguardar um pouquinho o vídeo aqui, concluir, a gente já posta na comunidade. Depois a gente manda também para vocês nos grupos, nos e-mails, tá? Queria também agradecer aqui a companhia e a aula da Ellen, que conversou também aqui com a gente, explicou aqui para vocês aí em toda agora os últimos minutos de como tudo funciona, todas essas telas aí, e também vai disponibilizar todo esse material de aplicativo e de telas que vocês conseguem mandar para o cliente de vocês, tá? Então, é um material super rico, super legal, que vocês conseguem aí demonstrar para eles, né? Então, não tem aquele problema com dados, nada disso, então vocês conseguem mostrar uma operação para eles em tempo real. Estou muito feliz de fazer essa live, estou vendo que o Grupo Seguridade também está aqui, está em peso, né, Pablito, Wagner, estou ansiosa aí para os próximos passos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser saber mais informações de como apresentar a Findme para o cliente de vocês, tiverem algum desafio, contata o nosso time, que a gente está aqui já bastante acostumado a saber como fazer essa quebra de cultura, né, essa mudança. A gente está aqui à disposição para poder apoiar vocês em todo momento. É isso, então, pessoal. Obrigado aí ao Pablito, que está aqui com a gente também, Grupo Seguridade, que está aqui. Tem o Wagner também, que chegou a comentar aqui mais cedo. Obrigadão, obrigado por acompanhar. É isso, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ellen, mais uma vez. E a gente se vê na próxima. Obrigadão, gente. Até mais.